Eu te saúdo com a paz do Senhor. Você já recebeu a promessa do batismo com o Espírito Santo, que é relatado lá em Joel, capítulo 2, versículo 28? Se você ainda não recebeu esta promessa, fique aqui comigo que você verá que essa promessa ainda continua para os dias de hoje e você precisa continuar firme num propósito independente do tempo que você tem buscado o Espírito Santo. Certamente o Senhor te batizará. Existem alguns casos, por exemplo, inclusive na minha igreja, um irmão que ficou aqui muitos e muitos anos, cerca de 30 ou 40 anos, e só depois, um pouco antes dele sair, é que ele foi batizado com o Espírito Santo. O que eu quero dizer para você, independente do tempo, é importante que você persista em receber esta promessa, porque essa promessa é para todas as épocas e para todas as pessoas. Então continue firme neste propósito. Eu também te darei as respostas do Revisando o Conteúdo e te falarei um pouco mais sobre a obra do Espírito Santo em nossa vida. Afinal de contas, ainda hoje é tempo de ser batizado com o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não faz apenas isso. Tem outras questões também que é o Espírito Santo que faz em nossas vidas. Essa é a lição número 10 da classe de adultos. A promessa do Espírito. Texto áureo. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. João capítulo 22, capítulo 20, versículo 22. Verdade prática. A promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Então aqui temos uma das partes do segredo para ser batizado com o Espírito Santo é crer no Evangelho de Jesus. Aí você pensa, mas eu creio e ainda não sou batizado. Calma, haverá o tempo, chegará o tempo. Para tudo Deus tem um propósito. Eu já comentei aqui, vou comentar mais uma vez, só para edificar a sua fé. Um jovem aceitou Jesus como Salvador. E ele morava num ambiente perigoso. Então o que acontece? Ele foi indo à igreja, aconteceu algumas coisas, e ele se enfraqueceu na fé. Ele parou de ir. Aí um amigo meu, que hoje é pastor, ele virou, conversou com ele e falou: olha, volta para a igreja, volta. Ele, mas vem domingo para a igreja. Aí esse jovem disse assim para ele: pois domingo é meu aniversário. Ele, então volta para a igreja, fica lá conosco, continue lá com a gente. O menino pensou e disse: eu vou pensar. No dia do domingo, que era aniversário dele, o que ele fez? Ele, bom, eu vou à igreja. Foi à igreja, ficou lá, deu uns glória e foi batizado com o Espírito Santo no dia do aniversário. Então veja que coisa interessante, né? Situações interessantes. Inclusive, deixa eu lançar um desafio para você. Para você que já é batizado com o Espírito Santo, você lembra a data, né? Dia, mês e ano que você foi batizado com o Espírito Santo? Se você lembra, deixa aqui nos comentários que eu vou te dar um coração. Por que eu digo um desafio? Porque é muito difícil as pessoas que são batizadas com o Espírito Santo lembrarem da data. Às vezes lembra da ocasião, lembra que foi o culto que foi o culto das irmãs, ou o culto de jovens, ou um culto público, independente. Eu conheço um caso também de uma irmã que foi batizada com o Espírito Santo na escola bíblica dominical. Então veja que não existe uma regra humana para o Senhor batizar com o Espírito Santo. Não existe isso. O que nós temos que fazer é crer no Evangelho de Jesus. Crer que a promessa é para nós. Quando nós estamos assim e buscando ao Senhor com fervor, segundo a vontade dele, no tempo determinado por ele, nós seremos batizados com o Espírito Santo. Por que isso? Porque todos nós podemos ser batizados. Porque o batismo com o Espírito Santo não é para um grupo específico. Por exemplo, não é somente para os pastores, ou para os presbíteros, ou somente para os jovens, ou somente para os adolescentes da minha igreja, por exemplo. Teve crianças batizadas com o Espírito Santo. Inclusive, no dia que esse irmão que era da minha igreja foi batizado com o Espírito Santo, uma criança, que inclusive era neta dele, também foi batizada com o Espírito Santo. Ela tinha cerca de uns 6 ou 7 anos na época e também foi batizada com o Espírito Santo. Então veja que o que acontece na igreja quando nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração. Inclusive existe uma questão muito interessante sobre esse caso que aconteceu na minha igreja, que nesse dia eu não lembro porquê, eu realmente não lembro a razão, mas era um dia que eu estava muito triste, eu estava muito abatido nesse dia. E eu fui na época tinha lan houses, né? Não tinha essa questão de computador em casa, celular e tudo mais.
e eu fui para a Lan House. E eu lembro até a hora que eu fiquei 12 horas e 1 minuto na internet. Até aquela ocasião foi o dia que eu fiquei mais tempo na internet. E vinha ao meu coração somente isso: vá à igreja que eu quero te mostrar algo. Vá à igreja. E aquilo estava me incomodando muito. Eu falei, não é possível, eu triste a beça. E falei, sabe, peguei o computador, desliguei o computador e fui para a igreja. Cheguei na igreja cerca de cheguei entre umas 8h30 e 15 para as 9, mais ou menos. Foi a hora que eu cheguei. E o que aconteceu? Quando eu cheguei, eu lembro apenas do irmão agradecendo a oportunidade, o pregador. E quando ele agradeceu a oportunidade, veio sobre a igreja um poder extraordinário, que foi batizado nesse dia. Esse irmão, a neta dele, mais acho que uma nora, teve também outros jovens que não faziam parte da família, que também foi batizado com o Espírito Santo, e foram várias pessoas batizadas com o Espírito Santo ali. Então veja que aí eu entendi o porquê que Deus estava me incomodando tanto para eu ir à igreja. Para quê? Para eu ver que realmente o Senhor estava ali. Porque quantas vezes nós temos momentos de situação, que era o meu caso, eu estava muito abatido na fé, mas eu não lembro bem o porquê. Talvez seja por isso, né? Por não ver o mover do Espírito como eu via, como eu era garoto. Então veja que nós, independente do tempo, nós devemos sempre continuar firmes no propósito, porque o Senhor sempre quer batizar com o Espírito Santo, o Senhor sempre quer curar, o Senhor sempre quer salvar. Mas depende de mim e de você ficarmos na posição que o Senhor quer que nós fiquemos. Introdução. Nesta lição, vamos analisar 2 momentos significativos. Em primeiro lugar, a afirmação de Jesus aos seus discípulos de que eles receberiam o Espírito Santo, que inicialmente atuaria na vida do poder, ou melhor, atuaria na vida do pecador para promover a conversão em relação ao pecado, a justiça e o juízo. E depois também outro ponto também que haverá nessa lição, outro ponto de ligação sobre a questão do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E isso é uma das questões que o Espírito Santo faz conosco. Ele, não somos nós que ficamos, olha, eu pequei hoje. Não somos nós. É o Espírito Santo que nos convence que nós estamos em pecado. É o Espírito Santo que nos dá essa ideia de juízo, né? Então, nós na questão do pecado, então veja que há uma importância de nós verdadeiramente buscar o Espírito Santo. Nesse sentido, aqui não digo necessariamente o batismo com o Espírito Santo nesse sentido, mas estarmos sensíveis ao Espírito Santo. Veremos nessa lição algumas questões pelas quais o Espírito Santo faz conosco. E você verá que verdadeiramente o Espírito Santo é o motor da igreja. A promessa do Pai: Jesus enviará o Consolador. No Evangelho de João, capítulo 14, lemos: Ele vos dará outro Consolador. Você já ouviu aquela expressão certamente, né? Trocar 6 por meia dúzia. Quando alguém quer fazer alguma coisa, trocou 6 por meia dúzia. Significa o quê? Significa que aquela pessoa foi trocada ou aquilo foi trocado por uma outra coisa igualmente do mesmo padrão, da mesma questão. E aqui é exatamente isso que acontece quando Jesus disse que vou te enviar outro Consolador. O que Jesus fez? Enviou um outro igual a ele, ou seja, Jesus trocou 6 por meia dúzia. Por quê? Porque Jesus é Deus, o Espírito Santo também não é Deus. Então o que Jesus fez foi colocar outro do mesmo tamanho dele, da mesma natureza dele, a mesma questão divina dele. Então veja que nós vemos aqui uma questão interessante, que Jesus não deixou só, enviou outro Consolador. Então, e esse Consolador, o que ele faria em primeira parte é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, isso é uma questão, já aqui começa o grande trabalho do Espírito Santo. Convencer o homem, né? Até mesmo aquele de coração duro, né? Convencer o homem do pecado, que ele tem um pecado, que esse pecado ele vai trazer um juízo sobre esse pecado, mas também haverá uma justiça se ele se arrepender desses pecados e aceitar a Cristo como Salvador. Haverá também uma recompensa, assim como há juízo para aquele que não quer a Cristo, há também uma recompensa para aquele que aceita a Cristo. O Consolador. Assim, um Paracletos,
assemelha-se a um amigo que desempenha o papel de advogado ou consultor especial, ou ainda como um assistente que auxilia em momentos importantes. É muito provável que você, quando tem uma questão importante para tratar e você não sabe lidar com aquilo, você sempre procura quem? Um especialista. E para quê? Para ele te dar uma orientação sobre aquilo que você precisa fazer. E é exatamente isso que o Espírito Santo faz conosco. Ele é um nosso amigo, ele é o nosso consultor pessoal. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer na prática que quando eu não sei fazer algo, eu peço, né, uma consultoria ao Espírito Santo, eu peço uma orientação ao Espírito Santo. Ele, como meu amigo, ele vai me guiar, ele vai me mostrar o caminho, a decisão exata que eu preciso tomar. Ele é aquilo que me dá aquela assistência, aquilo que me auxilia nos momentos importantes, nos momentos difíceis, né? Então, veja aqui a grande ideia do Consolador. Quando nós estamos em situação difícil, ele nos consola, ele nos guia e nos consola, ele nos orienta acerca daquilo que nós temos que fazer. Mas nós precisamos fazer o quê? Pedir a orientação a ele. O Espírito Santo não vai chegar na sua vida e vai falar, você vem por aqui ou você vem por lá. Ele nos guia? Sim, ele nos guia, mas também nós devemos dar ouvidos ao Espírito Santo. Não é isso que a Bíblia menciona? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas o que as pessoas têm feito ultimamente? Têm ouvido mais o pastor do que o Espírito Santo. Então veja que há uma discrepância dentro das igrejas, muito por conta disso, porque os líderes, pastores e até mesmo a igreja no sentido geral não tem ouvido o Espírito Santo, não tem dado ouvido, não está sendo obediente ao que o Espírito Santo está mandando fazer, mas obedecem ao pastor. Então veja que muitas vezes, é que eu não falo aqui sobre a questão de ser contra a pessoa do pastor de maneira nenhuma. Aqui a grande questão é que nós sabemos que hoje há muitos pastores no Brasil, que nós sabemos, fica claro, fica evidente que ele não é uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. Ora, se o líder, se o pastor não é guiado pelo Espírito Santo, você não tem nenhum compromisso de assumir as coisas que ele fala, as coisas que ele ensina, de maneira nenhuma. O que nós temos que fazer é ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Então o Espírito Santo, ele é o nosso consolador, ele é o nosso advogado, ele é o nosso consultor especial. Ele que nos orienta, ele nos dá consultoria. Olha, é uma questão muito peculiar, né? É uma questão muito extraordinária. É maravilhoso saber que nós temos um Deus, que no caso é o Espírito Santo, que nos consola, que nos guia, que nos capacita, que nos dá consultoria. Não vos deixarei órfãos. Quando Jesus morreu, os discípulos sentiram-se órfãos. Deve ter sido difícil aceitar o fato de que o Senhor, o Cristo de Deus, estava morto. A questão da morte é algo que até hoje acontecerá sempre nos deixa numa situação muito difícil, né? Veja como, por exemplo, quando uma pessoa, um ente querido, uma pessoa, um amigo, é internado, por exemplo, com mais de 100 anos, por exemplo, nós temos aquela esperança de que ele vai viver. É a nossa esperança, nós temos firmeza, porque nós não estamos preparados para a morte, nós não fomos criados para morrer, por isso que é tão difícil aceitar a morte. Agora imagina Jesus, que os discípulos de Jesus, melhor dizendo, que tinham Jesus como o Deus eterno, o Deus glorioso, o grande líder, e de fato ele era, mas agora ele está morto. E agora, como se faz? Estão órfãos de liderança, órfãos de uma palavra divina. Realmente agora o que nós vamos fazer? Não temos mais para onde ir. Perdemos o nosso grande líder. Então veja que aqui causa uma questão que Jesus falou, que não deixarei órfãos. Então os discípulos não estavam sozinhos. Agora, uma questão que me chamou muita atenção é que Jesus disse que ele morreria e ressuscitaria ao terceiro dia. Mas parece que os discípulos não creram. Porque quando morreu, o que eles tinham que fazer? Olha, só esperar 3 dias aí que ele voltará. Mas não foi isso que aconteceu. Os discípulos ficaram abatidos. Por quê? Porque independente das circunstâncias, até pela questão dos discípulos andarem com Jesus e tudo mais, verem milagres, a verdade é uma só. A morte sempre nos deixa completamente sem direção. A morte, ela nos deixa completamente perplexos, né? Mesmo sabendo que a probabilidade de uma pessoa, numa situação específica, a probabilidade de morrer é de 100%, ainda assim nós
não estamos esperando essa morte se concretizar. Portanto, a grande questão aqui é: não vos deixarei órfãos. Jesus sempre teve essa questão de nunca deixar os seus sozinhos, e até hoje ele continua não nos deixando sozinhos. O Senhor é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora de angústia, como nos diz Salmos 46:1. Sinopse: Jesus Cristo garantiu que enviaria o Consolador e que não abandonaria os seus discípulos. O Espírito habita os discípulos. João 20:22. É crucial considerarmos o contexto que envolve os versículos 21 e 22 do capítulo 20 de João. Nessa ocasião, nosso Senhor apareceu ressuscitado e glorificado. Há aqui uma questão interessante sobre que Jesus, que no caso, literalmente, ele atravessou uma parede, né? As portas ali estavam fechadas e o Senhor Jesus apareceu e Pai seja convosco. É assustador, né? Se nós observarmos, imaginar a situação dos discípulos ali num lugar, sabendo que Jesus estava morto, a casa está toda trancada e de repente Jesus aparece na frente deles: Pai seja convosco. O cenário é assustador, né? Mas ali Jesus apareceu com seu corpo glorificado. E aqui começa a grande questão do cristianismo. Por quê? Porque Jesus disse que morreria e ressuscitaria ao terceiro dia, e foi exatamente isso que aconteceu. Então isso dá veracidade, isso é verdade. E agora que Jesus está com o corpo glorificado, nunca mais morrerá. Ele viverá para toda a eternidade, porque ele é Deus. Ele veio morrer por nossos pecados. E agora que os pecados foram pagos diante de Deus, agora o que acontecerá? Agora verdadeiramente as pessoas verão e viram que verdadeiramente o Senhor Jesus, ele de fato era o Cristo, ele de fato era o Filho de Deus, como o próprio Deus testificou em Mateus capítulo 3, versículo 17. Este é meu Filho amado em quem eu me comprazo. O sentido de assoprou sobre eles o Espírito. Portanto, a expressão presente em João 20:22 sugere que o Espírito foi soprado para trazer nova vida, indicando uma perspectiva de regeneração dos discípulos como uma obra do Espírito ocorrida antes do dia do Pentecostes. Veja que lá em Ezequiel 37, que fala ali sobre a questão do Vale dos Ossos Secos, né, que soprou ali, e ali aqueles ossos foram colocados ao seu lugar e fez ali um grande exército. Não vou aqui entrar nas questões específicas, mas aqui já nos dá uma orientação de que o sopro aqui é um sopro de vida, de fortalecer, de trazer à vida aquilo que estava morto. De uma certa forma, os discípulos ali estavam muito abatidos pela morte do Senhor Jesus. Apesar que agora veem que o Senhor Jesus vive, então dá uma certa alegria, é verdade, mas ainda assim precisava verdadeiramente de uma regeneração mais profunda, uma regeneração verdadeiramente autêntica, de que não haja nenhuma dúvida, uma regeneração integral, né? Foi exatamente isso que o Espírito Santo fez, que foi o quê? Trazer os discípulos de volta à vida, de volta à ativa. Uma vez que Jesus morreu, eles pararam, ficaram enclausurados dentro de uma sala, de um quarto, vamos assim dizer. Mas agora não, agora que o Senhor Jesus voltou e agora sobre ele soprou o Espírito, veio sobre eles o Espírito Santo, agora eles têm o quê? Agora eles são rejuvenescidos, agora eles são como uma águia, né? Revigoraram suas forças e agora vão continuar pregando o Evangelho, porque mais do que nunca eles estão presenciando e presenciaram o grande milagre que foi a ressurreição de Jesus, que verdadeiramente o Senhor Jesus disse que iria morrer, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Então agora eles não estão mais espiritualmente mortos, agora eles estão mais vivos do que nunca para continuar a obra missionária. Um episódio anterior ao Pentecostes. A partir desse ponto, os discípulos tornaram-se nova criação, completamente regenerados e sendo governados, habitados e vivificados pelo Espírito Santo. Agora veja que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo.
ele agora ele traz uma nova vida, ele governa o homem, ele habita no homem e vivifica o homem. Então veja que a grande obra que o Espírito Santo faz conosco, ele faz uma grande obra de regeneração, ele nos guia, ele nos orienta, ele nos governa, ele verdadeiramente ele habita em nós. Nós somos vivificados pelo Espírito Santo. Então veja que a grande obra do Espírito Santo ela não para, ela continua. Ela está sempre, o Espírito Santo está sempre nos mostrando o que de fato nós temos que fazer. Sinopse, João 20, 21, 22 refere-se a um acontecimento que ocorreu antes da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. A promessa do Pai no dia de Pentecostes, de repente. No entanto, 50 dias depois da Páscoa, celebrava-se a festa da colheita no dia de Pentecostes. Foi ao final deste dia, ainda não concluído, após Jesus ter feito a promessa de recebimento de poder, que de repente ocorreu um acontecimento extraordinário, o derramamento do Espírito Santo, que é aqui o ponto-chave, né, de Joel 2:28, que derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. E aqui é sempre bom deixar claro que toda a carne que a Bíblia menciona em Joel 2:28 é toda a carne que crê em Cristo, todo salvo na pessoa de Jesus, não é qualquer pessoa, né? Então veja que aqui há uma grande questão que de repente veio o Espírito Santo. É exatamente isso que acontecerá na sua vida. De repente virá o Espírito Santo sobre a sua vida e você será batizado com o Espírito Santo. É de repente, devido à sua constância na oração, na obediência aos pastores e líderes, né, que você tem, mediante a sua dedicação de ensinar na escola bíblica dominical ou ser aluno da escola bíblica dominical, é a sua dedicação de estar fazendo uma obra missionária, por exemplo, é estar caminhando sempre. Hoje eu vi um vídeo que me alegrou muito o coração, que um irmão, eu não conheço o irmão pessoalmente, mas eu e ele, nós nos seguimos em rede social. E interessante que nós não lembro assim, de um dia eu ter conversado alguma coisa com ele. Mas hoje eu vi um vídeo dele que eu fiquei assim, muito maravilhado, que ele saiu da igreja dele. A igreja dele é a igreja que originou a minha. Né? A minha igreja ela vem de uma outra igreja. Né? Eles tiveram a emancipação, que fala o nome. Nós fomos emancipados e essa igreja ficou lá. Então esse irmão veio justamente fazer missões justamente na minha cidade. E eu fiquei assim, muito maravilhado. Falei, olha que interessante, ele está vindo de uma outra cidade, não, uma cidade não é muito distante, mas também não é muito perto, e ele acaba vindo fazendo a obra na questão do presídio, né? Que é uma questão assim, que eu acho bem difícil, né? Quem trabalha com presídio. Eu fui em presídio, eu lembro uma vez na vida, eu era das crianças ainda, eu tinha uns 7 ou 8 anos talvez, então eu lembro de muito pouca coisa, mas eu lembro assim, que é um trabalho assim, bem difícil de fazer. E, inclusive, a maioria das igrejas hoje não faz esse tipo de trabalho. Então, veja que há uma grande questão sobre nós fazermos este trabalho, né? Dar continuidade à questão missionária. Né? Veja que, de repente, as coisas acontecem. De repente, vem sobre você o Espírito Santo. De repente, você está na sua casa e é batizado com o Espírito Santo. Como eu falei, como o caso ali do jovem que foi batizado no dia do aniversário, a uma amiga, uma irmã minha, uma irmã em Cristo, né? Que foi batizada com o Espírito Santo na escola bíblica dominical, e tantos outros relatos que existem por aí sobre o batismo. E é bem verdade que hoje o batismo com o Espírito Santo é algo um pouco raro, né? Sejamos razoáveis, né? É muito difícil nós ouvirmos hoje, não sei, na sua igreja, onde você mora, na sua cidade, sobre, alguém foi batizado com o Espírito Santo. Na minha cidade, até mesmo na minha igreja, é algo que é extremamente raro, né? Muito raro, e é algo que não deveria ser raro, até porque nós somos pentecostais, né? Eu já comentei aqui que uma certa vez eu estava falando sobre com jovens, né? Na sede, eu estava dando aula, e um jovem chegou ao ponto de me perguntar o que é batismo com o Espírito Santo, um jovem que foi criado na nossa igreja. Veja que o assunto do batismo com o Espírito Santo é algo tão faltoso que um jovem que foi criado dentro da igreja não sabia o que era. Aí ele até comentou, não, se você não comentar aqui, ninguém comenta, ninguém fala, ninguém nos ensina a respeito desse negócio.
dessas coisas que acontecem ou que deixam de acontecer. Então veja que a doutrina do Espírito Santo, né, do batismo com o Espírito Santo, anda um pouco assim apagada na Igreja de Cristo, mas isso precisa ser mudado. Nós precisamos continuar pregando, principalmente aos jovens, né, que estão chegando agora, que existe sim o batismo com o Espírito Santo, que é algo glorioso, que é uma promessa para todos nós. E todos foram cheios do Espírito Santo. Observamos que durante o ato de conversão, o Espírito Santo realiza a regeneração. Contudo, desde que se dá esta obra regeneradora do Espírito, é necessário que os salvos sejam cheios do Espírito e revestidos de poder para testemunho do Evangelho. Veja que o Espírito Santo ele regenera, ele nos faz regenerar. O que é isso na prática? Imagina que uma pessoa aceitou a Cristo como Salvador. Imediatamente, quando ele aceita Cristo como Salvador, imediatamente há uma obra regeneradora do Espírito Santo na vida daquela pessoa, independente da vida de pecado que ela vive, independente de como ela está, independente de tudo, qualquer mais vil pecador que você imaginar. O Espírito Santo regenera aquela pessoa imediatamente. Isso significa que se aquela pessoa morrer naquele momento, após aceitar a Cristo, ela será uma pessoa salva. Agora, existe um outro ponto. Essa obra regeneradora, ela é o Espírito Santo quem faz. No entanto, há também uma busca da pessoa continuar sendo regenerada. Essa obra de regeneração vai continuar por toda a nossa vida até a volta de Jesus. Então, ou seja, nós devemos procurar sempre ser cheios do Espírito Santo. E como é que eu sou cheio do Espírito Santo? Há uma diferença entre ser batizado e ser cheio. Ser batizado é quando nós recebemos a promessa, né? Aqui em poucas palavras. E ser cheio é quando nós estamos lá em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, que fala ali sobre a questão do fruto do Espírito. Os dons espirituais vêm com o batismo com o Espírito Santo. O fruto do Espírito vem na nossa convivência com Deus e com os homens. O fruto do Espírito, ele excede os dons espirituais. Por mais estranho que pareça, o ideal é nós termos ambos, né? Os dons espirituais e também o fruto do Espírito. E por que eu digo que o fruto do Espírito excede os dons espirituais? Porque imagina uma pessoa que ela tem os dons espirituais, é uma pessoa extremamente espiritual, é uma pessoa que tem um dom de cura, por exemplo, ou discernimento de línguas, é batizado com o Espírito Santo, tem dom de profecia, mas em casa não cuida da família. Esse cuidar da família é fruto do Espírito. Ter paciência, ser longânimo, isso é fruto do Espírito. Ter paz é fruto do Espírito. Então, quando há pessoas que às vezes estão no púlpito, né, da igreja, batizado com o Espírito Santo, tem dom de revelação, por exemplo, mas dentro de casa só a misericórdia. Então, o dom espiritual é importante, mas o fruto do Espírito é muito mais importante. E isso é que faz ser a pessoa ser cheia do Espírito Santo. É o quê? É ter os dons, ou melhor, é ter o fruto do Espírito, que são 9 partes, né? Um fruto que tem 9 partes. Está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Então, ele é um fruto inteiro. É claro que, dependendo das circunstâncias, eu acredito até que seja um pouco difícil de ter todos ali. Vai ter uma hora ou outra que nós acabamos não vigiando e tropeçamos. Mas o ideal é que nós não tropecemos, né? Continuemos. Mas veja que aqui é muito interessante a questão de ser cheio do Espírito. A pessoa, quando é cheia do Espírito, ainda que ela não seja batizada com o Espírito Santo, há uma diferença na vida dela. Ser cheio do Espírito é tão importante quanto ser batizado. Entretanto, ser cheio do Espírito é mais importante do que ser batizado com o Espírito Santo. É muito mais importante, porque, como eu já falei, há pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, mas só a misericórdia. Só Jesus. Conheço uma pessoa que você também deve conhecer, que é batizada com o Espírito Santo, mas é fofoqueiro ou é mentiroso. Eu tive um aluno, por exemplo, que é batizado com o Espírito Santo e é mentiroso. Mente, eu chegava até a falar com o rapaz, você precisa mudar isso daí. Pô. João 8,44 diz que esse negócio de mentira não é de Deus, não. Você precisa mudar isso. E inclusive, eu conheço obreiro que é mentiroso. Eu falo, rapaz, entra no estreito com o Senhor aí que vai ficar ruim para você, hein? Tá estreito o negócio. Então veja que é batizado com o Espírito Santo, fala em línguas, mas só a misericórdia, é mentiroso. Só o sangue de Cristo. Então,
ser cheio do Espírito Santo é muito mais importante do que ser batizado com o Espírito Santo. Mas o ideal é ser batizado com o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas. O cumprimento da promessa abrangeu toda a igreja nascente naquele momento e todas as gerações futuras até a vinda de Cristo. O que isso quer dizer? Quer dizer exatamente isso. Que a promessa do batismo com o Espírito Santo é para todas as épocas, para todas as pessoas, em todas as áreas, em qualquer lugar. Até no espaço, a pessoa está lá na estação espacial, pode ser batizada com o Espírito Santo lá, inclusive está até mais perto, né? Então veja que não há lugar, não há situação. Todo lugar, toda pessoa, crendo na promessa, fazendo a vontade do Senhor, ser uma pessoa piedosa, ser uma pessoa que verdadeiramente está com sinceridade diante do Senhor, essa pessoa certamente será batizada com o Espírito Santo. Existe uma questão sobre eu falar em línguas, que é muito interessante, mas eu não vou entrar nesse parâmetro aqui diretamente, porque, na bem da verdade, tem uma questão muito interessante de Atos, que fala que cada um começou a falar em sua própria língua, né, seu próprio idioma, e as pessoas entendiam. O que isso quer dizer? Olha, existe uma questão muito curiosa que aconteceu na minha igreja há muitos anos. Eu acho que ainda era das crianças na época. Um amigo meu, que curiosamente eu tive com ele hoje, houve uma profecia para ele. Olha que interessante. Deus usou um moço para falar a ele em outro idioma. Foi em castelhano. O castelhano é um tipo de espanhol, né? Eu acho que é uma parte da Espanha, né? Então ele falou com ele em castelhano. E curiosamente, esse irmão que Deus usou para falar em castelhano, ele mal sabia falar português. O conhecimento dele de português era muito pequeno, acho que ele era a terceira ou quarta série que ele tinha. Ele falava arrastado, o português dele não era muito bom. Mas veja que Deus usou ele em castelhano. Por quê? Porque Deus usa no idioma que ele quiser. Apesar que esse meu amigo, ele não tem nenhuma fonte lá da Espanha, não tem nenhum descendente espanhol, mas Deus falou com ele em castelhano. Então existe essas questões, existem relatos de pessoas, por exemplo, existe um relato que eu acho muito interessante de uma irmã que não sabia nem ler nem escrever, e chegou um moço lá e de repente Deus tomou aquela irmã e ela começou a falar uma língua muito estranha. Ninguém conhecia, ninguém nem ouvia falar. E o moço que chegou lá, ele ficou completamente estarrecido com aquilo e aceitou a Cristo como Salvador. Por quê? Porque Deus usou aquela irmã para falar em hebraico, mas o hebraico arcaico, né, que é um hebraico muito mais antigo, muito mais complexo, muito mais difícil e que quase não se fala hoje. Por quê? Porque aquele homem parece que ele era professor dessa língua. Olha que coisa interessante. Deus usou uma pessoa que não sabe nem ler nem escrever para falar do idioma que nem ela conhecia. Por quê? Porque é batizado com o Espírito Santo, então o Espírito Santo reparte a língua que ele quiser. E aqui cabe uma outra questão também. Esse repartir a língua é tanto na questão do idioma do físico, né, de falar português, ou japonês, ou mandarim, seja o que for, ou nesse caso, né, falar hebraico, mas também a questão espiritual, o que nós chamamos de renovação. A pessoa é batizada uma única vez no Espírito Santo, ela é batizada com o Espírito Santo e começa a falar em línguas, né, línguas estranhas que nós chamamos. Depois disso, ela começa a receber o renovo. Então ela começa a renovar aquela língua estranha. Em parte aqui, para dar um exemplo assim, bem prático, imagina que uma pessoa hoje começa um curso de inglês. Ela vai falar uma frase ou uma palavra em inglês, vai começar a falar uma palavrinha aqui e outra ali. Na semana que vem, quando ela vai voltar naquele curso de inglês ou aula, de modo geral, ela vai começar a falar um pouquinho mais. Então, o que é isso? Ela está renovando o seu vocabulário do inglês. É exatamente isso que acontece no Espírito Santo, quando a pessoa é batizada. A pessoa ela é renovada o seu vocabulário da língua estranha. Então, nós chamamos isso de renovo espiritual, de novas línguas, né? Falando em novas línguas, né? Fala novo idioma, vamos assim dizer. Né? Então, há aqui uma questão extraordinária. À medida que a pessoa é batizada com o Espírito Santo e tem esse renovo, mostra ali a questão dessa pessoa, da comunhão com Deus. É interessante também, não sei se acontece na sua igreja,
Mas geralmente as pessoas hoje que são batizadas com o Espírito Santo quase não dão lugar para o Espírito Santo. Então nós não vemos falas em línguas estranhas dentro da igreja, porque parece que as pessoas não querem tanto comunhão com Deus assim. Eu lembro que uma certa vez eu fui na vigília na minha sede, na sede da igreja onde eu estou, e eu fiquei maravilhado com o que eu vi, que foram cerca de 30 minutos, foi de 2 até 2:30 da manhã, só se falava a língua estranha dentro da igreja. O poder de Deus entrou de uma forma tão extraordinária, que foi algo tão espantoso, que ninguém falava português. Foi uma falação de língua estranha que foi uma coisa gloriosa. E quando eu saí dali maravilhado, e eu pensando, depois disso eu nunca mais vi esse negócio. Na minha igreja uma vez aconteceu uma coisa que é bíblico, mas é raro também de ver. Um irmão, que inclusive era líder de jovens na época, ele falava em línguas e uma outra irmã, na verdade era uma jovem, traduzia. Olha que coisa bonita, né? Numa consagração de jovens. Então veja que hoje é algo que parece que não acontece mais, parece que nós esquecemos que somos pentecostais, parece que esquecemos que nós não queremos mais, aparece, né, que nós não queremos mais a comunhão com Deus. Inclusive falar uma questão aqui, vou trazer uma questão bem polêmica aqui para você, que é sobre falar a língua dos anjos. A Bíblia relata lá em 1 Coríntios capítulo 13, sobre a questão de que ainda que eu falasse a língua dos homens, né, sem amor eu nada seria e tal. Quando as pessoas falam, então as pessoas falam que quando nós falamos em línguas estranhas, nós falamos a língua dos anjos. Isso não é verdade. Por que não? Porque o homem, né, o ser humano, a pessoa batizada com o Espírito Santo, ela não fala em mistério com os anjos, ela fala em mistério com Deus. Então, essa ideia de que falar em línguas estranhas está falando a língua dos anjos, isso não é verdade. O que é verdade é que os anjos verdadeiramente devem ter uma língua específica. Eles devem falar um idioma específico, um idioma celestial. Mas veja que todas as vezes que um anjo vem falar com alguém, ele fala no seu próprio idioma. Por exemplo, se um anjo chegar para falar com você, ele não vai falar em alemão, nem em hebraico. De maneira nenhuma, ele vai falar o quê? Ele vai falar em português. Ele vai falar na língua portuguesa. Para quê? Para que você entenda a mensagem. Porque não é isso que significa anjo, mensageiro? Então, como é que você vai entender a mensagem se o anjo fala em um outro idioma? Então, quando nós falamos em mistérios, nós falamos em mistérios com Deus e não com os anjos. Portanto, a língua que nós falamos não é a língua dos anjos. Sinopse: a promessa do Pai também tem a ver com o derramamento do Espírito Santo, conforme aconteceu no dia de Pentecostes. Conclusão: a promessa do Pai tem a ver com a regeneração do pecado e com a capacitação do salvo para testemunhar do Senhor Jesus em todos os lugares. Aqui também é uma questão de capacitação para a evangelização. Eu já falei aqui algumas vezes, eu sempre gosto de deixar isso bem claro, até para não abater a fé dos irmãos que estão chegando agora. Muitas vezes as pessoas ensinam que com base em Atos, né, somente pode evangelizar quem é batizado com o Espírito Santo. Isso não é bíblico. Por que não? Porque muitas pessoas falam nessa questão, não, mas é porque a Bíblia menciona lá em Atos, capítulo 1, versículos 7 8, né? Vai falar sobre que semeis testemunha, receberei o poder, né, ser batizado com o Espírito Santo, e para evangelização. Bom, se nós formos levar isso ao pé da letra, então todo mundo tem que ir para Jerusalém para aguardar o batismo com o Espírito Santo lá, se for levar ao pé da letra. Portanto, não é bíblico essa ideia de que somente pessoas batizadas com o Espírito Santo podem evangelizar. Qualquer pessoa que recebe a Cristo como Salvador pode testemunhar do Evangelho de Jesus. A questão do batismo com o Espírito Santo faz com que essa pessoa tenha ainda mais vigor, tenha mais poder, tenha mais autoridade para falar. Porque uma vez que a pessoa é batizada com o Espírito Santo, falando novas línguas, tem dom de profecia, né, a questão do discernimento e tantas outras, é uma pessoa mais espiritual, então ela vai saber lidar melhor com as dificuldades que virão, porque verdadeiramente virá. Né? Quando sai para evangelizar, sempre tem uma dificuldade. Então a pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ela tem mais vigor, ela é revestida. Mas dizer que somente pessoas que não são batizadas, que são batizadas com o Espírito Santo podem evangelizar, isso é um grande equívoco. Qualquer pessoa que aceita Cristo como Salvador pode e deve evangelizar. Revisando o conteúdo. Número 1, o Espírito Santo como Consolador e Regenerador. Número 2,
refere-se a alguém chamado para ajudar, encorajar ou interceder por outra pessoa. Número 3. Assoprou sobre eles e recebei o Espírito Santo. Número 4. O batismo no Espírito Santo. Número 5. Desde que se dá esta obra regeneradora do Espírito, é necessário que os salvos sejam cheios do Espírito e revestidos de poder para testemunho do Evangelho. Uma outra questão também que eu gosto de falar muito sobre a questão do batismo com o Espírito Santo é sobre a questão de que as pessoas comentam, né, principalmente as pessoas mais conservadoras, comentam que há pessoas que são batizadas com o Espírito Santo e outras pessoas que são batizadas com o Espírito Santo e com fogo. Eu discordo dessa narrativa, né? Está no livro de Mateus, né? Por que eu discordo desse negócio? Porque se eu for colocar uma pessoa batizada com o Espírito Santo e outra que é batizada com o Espírito Santo e com fogo, sugere que essa pessoa que é batizada com o Espírito Santo e com fogo, ela tem mais poder do que aquela que é somente batizada com o Espírito Santo. Mas não é o mesmo Espírito, então não existe essa questão de um ser mais do que o outro. O Espírito é o mesmo. E além do Espírito ser o mesmo, todos nós somos iguais. E uma outra questão é que todas as vezes que o Senhor Jesus fala sobre o batismo com o Espírito Santo com os seus discípulos, que já são regenerados, que já são arrependidos dos seus pecados, nota que ele fala apenas de receber poder e não fogo. Por quê? Porque esse fogo que a Bíblia menciona é aquele fogo que destrói, é um fogo que vai acabar com o pecado, por exemplo. Como a pessoa já é salva na pessoa de Cristo, ela já é uma pessoa lavada e remida no sangue do Cordeiro. Então ela continua sendo pecadora, é verdade, mas é uma pecadora regenerada. Então ela não precisa mais desse fogo, e isso é o meu entendimento. Se você também tiver um entendimento diferente do meu, por favor, põe aí nos comentários. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você seja uma pessoa batizada com o Espírito Santo e também uma pessoa cheia do Espírito Santo, que você continue firme no propósito de receber esta promessa, porque certamente você receberá para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Fica na bênção.